Bom dia, pessoal. Como vão? Espero que todos e todas estejam bem saudáveis, bem de saúde. Hoje nós encerraremos o capítulo 4. Com isso, acabaremos aí ao livro 1, a partir do tópico Igreja Católica em Xeque, a página 71. Antes de ler com vocês o texto da apostila, caberia esclarecer que, sobretudo a partir aí do século XIV, a Igreja Católica viveu uma grave crise. Além das disputas políticas envolvendo o alto clero, havia uma séria crise de representatividade, agravada aí pelo quadro de pobreza, fome, proliferação de doenças, né, más colheitas, inclusive morte. Com a verticalização dessa crise, a igreja nem sempre oferecia as respostas esperadas e assim não pôde conter a ordem de transformações que se seguiram, as quais foram aí projetadas pelo pensamento humanista que nós estudamos na aula passada. É importante destacar nesse contexto, nesse processo histórico, que, como visto, o crescimento de ordens religiosas alternativas e dissidentes, né, ou seja, discordantes da tradição católica, tornou aí cada vez mais difícil compelir a sociedade a uma unidade doutrinária. Nem toda a igreja pregava da mesma forma, né? E alguns papas, inclusive, realizaram esforços para combater doutrinas mercantilistas de indulgências, né? Ou seja, que vendiam o perdão, né? Apesar disso, era cada vez mais comum acusações contra o clero, né, de exploração da religiosidade das pessoas por meio de promessas de salvação, retirada das almas do purgatório e também purificação, né, dos pecados em troca de dinheiro, né? Além disso, começou-se aí nesse processo histórico a se questionar a própria exigência de penitência terrena, né, ou pós-morte, como requisito para o perdão dos pecados em vida, né? Tudo isso contribuiu para o desprestígio, desde então, da Igreja Católica diante de diversas classes ou segmentos sociais, especialmente diante dos intelectuais humanistas, né, e religiosos de visões alternativas. Lembrando que o capítulo trata a respeito das reformas protestantes também, né? A diferença aí da igreja precisava, aliás, a liderança, né, da igreja, ela precisava então se preocupar tanto no âmbito externo, com ataques à sua autoridade, como no âmbito interno, com monges, bispos, fiéis que pregavam as chamadas heresias ou discordavam, né, de práticas corruptas que eram presenciadas desde então, né? Inevitavelmente, né, um novo cisma, né, um novo abalo se aproximava aí com a ascensão do chamado protestantismo, né? A Igreja Católica não ficou imune, portanto, às ideias humanistas que se propagavam pela Europa no século XVI, né? Como a gente estudou, a Igreja era a instituição mais poderosa da época, tinha grande poder político e exercia também forte influência sobre a população. Porém, aos poucos, né, começou a ser criticada publicamente devido à corrupção e aos abusos morais praticados pelos seus representantes, né? O livro Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, já citado anteriormente, né, por exemplo, fazia uma série de críticas a essas posturas da igreja. Quem também começou a criticar a Igreja Católica foi o monge Martinho Lutero, né, professor da Universidade de Wittenberg, no Sacro Império Romano Germânico, em linhas gerais, que é aí a atual Alemanha, né? Ele recriminava principalmente o fato de a igreja vender indulgências aos fiéis e cargos eclesiásticos, né?
Indulgência, só para deixar bastante claro, é o perdão concedido pela Igreja à penitência, né? Isto é, a necessidade de purificação espiritual que se deve pelos pecados cometidos, né? Conforme crê a fé católica, um fiel que vem aí a falecer logo após receber a indulgência total, ele tem acesso, ou teria acesso, segundo essa crença, um acesso direto ao paraíso, não precisando passar aí por uma etapa de penitência pós-morte no purgatório para se purificar. Essas críticas, né, baseadas, fundamentadas pelos ideais humanistas, estavam, portanto, bastante presentes nesse período contra a Igreja Católica, né? Embora criticada, a venda de indulgências ela se tornou um negócio bastante lucrativo para vários membros da Igreja Católica, chegando até a ser vendidas em bancos, imaginem vocês, né? Um dos mais famosos pregadores aí das indulgências foi Johann Tetzel, né? Acusado de vender perdão total até por pecados ainda não cometidos, vejam só. Acredita-se, né, que boa parte do dinheiro arrecadado foi utilizado então para a construção da Basílica de São Pedro no Vaticano, em Roma. Diante dessa situação, Martim Lutero ele entendia que a venda de indulgências era a forma de a igreja se aproveitar da boa-fé dos seus seguidores. E para ele a salvação da alma das pessoas se dava somente pela fé em Jesus Cristo. Por isso, Martim Lutero começou a pregar contra a venda desenfreada de indulgências por parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, no ano de 1517, ele escreveu as suas famosas 95 teses, que nada mais eram do que um conjunto de proposições e argumentos, né, discutindo as indulgências e questões aí como perdão e arrependimento. Em outubro de 1517, Lutero pregou essas suas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, com uma mensagem aí convidando, né, estudiosos a um debate sobre o assunto. Ele também enviou uma carta ao arcebispo Alberto de Mainz, onde expressava o descontentamento com a venda de indulgências no local, né? Essa data é considerada tradicionalmente como o início da Reforma Protestante, em que houve então uma ruptura com os ensinamentos da Igreja Católica. As 95 teses pregadas lá à porta do castelo, da igreja do castelo de Wittenberg, simboliza, portanto, o início da Reforma Protestante levada a cabo aí por Martim Lutero. No entanto, essa não era a intenção inicial de Lutero, né? O pregador ele desejava começar uma reforma interna na igreja para que ela retornasse ao que ele acreditava serem os princípios originais do cristianismo, né? Pouco a pouco, a população começou a entrar em contato com o texto de Lutero e muitos passaram então a apoiá-lo, né? As críticas de Lutero também agradavam a representantes da nobreza e da burguesia que desejavam o enfrentamento do poder político e religioso da Igreja Católica. Porém, a atitude aí do monge, né, de Martim Lutero, desagradou profundamente as altas autoridades eclesiásticas, né? E em 1521, poucos anos depois, Lutero foi então excomungado pelo Papa. Poucos meses depois, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, como eu disse, a atual Alemanha, Carlos V, ele convoca uma audiência, né, para que Martim Lutero tivesse a oportunidade, então, de negar suas ideias. Mas Martim Lutero recusa-se a voltar atrás e reafirmou suas convicções de que a Igreja Católica era que precisava de mudanças. Por isso, os seus escritos, né, os escritos de Martim Lutero, foram banidos e Lutero passou a ser o quê? Perseguido, né? Mantido aí sob a proteção de um príncipe que apoiava suas ideias, Lutero se isolou e traduziu então o Novo Testamento do latim para o alemão. Essa tradução é bem famosa, né? Também escreveu novos textos criticando a Igreja Católica e formava-se assim uma nova religião,
o protestantismo. Antes de entrarmos aí a respeito no tópico a respeito da reforma protestante, em que falaremos da igreja fragmentada com luteranismo, calvinismo, anglicanismo, e depois falaremos da Contra-Reforma. Gostaria de considerar aqui com vocês que essa dissidência, né, essa discordância protestante, ela foi essencial não só para a quebra da hegemonia católica no pensamento europeu, como também no acirramento das discussões sobre liberdade religiosa e livre interpretação das escrituras bíblicas, né? Após a atuação de Lutero na tradução da Bíblia do latim para o alemão, seguiram-se aí esforços de outros teólogos e estudiosos na tradução para outros idiomas. Isso contribuiu para uma lenta democratização, né, do acesso aos textos sagrados do cristianismo. Por consequência, as pessoas tinham mais chances, então, de desenvolver compreensões específicas da leitura, aumentando assim as divergências com a visão católica. Assim, naturalmente, o protestantismo cresceu com várias denominações diferentes, ou seja, grupos com correntes de pensamento e crenças variadas, né, debaixo aí de alguns pontos centrais de fé. Apesar do que estamos aqui considerando, né, houve também polêmicas envolvendo os reformadores protestantes e os seus seguidores. Houve aí muitos conflitos, né, entre católicos e protestantes, né, envolvendo até mesmo execuções e massacres dessas pessoas. Lutero, embora ele mesmo fosse perseguido, também chegou a justificar e a apoiar o conflito contra grupos religiosos rivais, especialmente os chamados anabatistas, né, um movimento religioso radical inspirado no protestantismo, acusado de tendências anarquistas, né? Ademais, alguns historiadores acusaram a presença de antissemitismo em alguns escritos tardios aí do reformador. Bem, as ações de Lutero, elas foram responsáveis então por quebrar a unidade da Igreja Católica, né? Em diversos lugares da Europa, as críticas ao catolicismo se acentuaram, originando assim um movimento de reforma religiosa, no qual nasceram novas igrejas protestantes. A gente vai ver um pouquinho, né, das três mais significativas crenças protestantes surgidas naquele período. O luteranismo, por exemplo, foi a igreja criada com base no pensamento de Martinho Lutero, como acabamos de ver. Defendia uma simplificação dos rituais religiosos, ou seja, da liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, sem valorizar o culto aos santos ou à Virgem Maria, como é comum entre os católicos, né? Para os luteranos, qualquer pessoa poderia interpretar livremente a Bíblia e o celibato dos pastores, sacerdotes, não é obrigatório. Celibato, como vocês sabem, é a escolha, né, de permanecer solteiro e sem relações sexuais. Tradicionalmente, os sacerdotes católicos, assim como membros de outras religiões, fazem aí um voto de celibato para dedicarem a vida somente a Deus. O luteranismo, então, se espalhou por parte do atual território da Alemanha, da Noruega, da Suécia, da Dinamarca, da França e da Espanha também. Precisamos falar então sobre o calvinismo, né? Surgiu aí no século XVI, tomando como base o pensamento reformista do frade francês João Calvino. O trabalho e o espírito de poupança, né, estão aí no centro das ideias de Calvino. Para ele, existiam pessoas predestinadas por Deus para conquistar a salvação eterna, né? Um dos sinais da predestinação seria o sucesso no trabalho e nos negócios. Para Calvino, as pessoas deverão trabalhar com afinco, levar uma vida sem luxo e guardar as suas economias. Devido aí a essas ideias, o calvinismo ganhou um grande número, né, de adeptos entre os burgueses, sobretudo entre os burgueses, comerciantes, né,
que encontravam uma justificativa moral e religiosa para sua riqueza. Assim, a religião teve grande aceitação, principalmente onde a burguesia se fortalecia, como na Suíça, os Países Baixos, né, a Holanda, na Inglaterra e nas colônias inglesas da América do Norte, né? E também outra crença protestante surgida nesse período, o anglicanismo, a igreja anglicana, fundada então em 1534, com Henrique VIII, rei da Inglaterra na época, que rompeu relações com a Igreja Católica. O motivo desse rompimento foi a recusa do Papa Clemente VII em permitir que Henrique VIII se separasse de sua esposa, Catarina de Aragão, para se casar com sua amante, a dama da corte, Ana Bolena. Como resposta, Henrique VIII anunciou então o rompimento com a igreja, confiscou os bens dela, da igreja, dissolveu os mosteiros, né, e fundou a igreja anglicana, tendo como chefe aí da igreja o próprio monarca, né, da Inglaterra, Henrique VIII. No anglicanismo, o celibato dos sacerdotes era uma questão de voluntarismo, né? As missas eram celebradas, obviamente, em inglês e as indulgências todas condenadas, né? A doutrina aí de predestinação de Calvino, para retomarmos a crença protestante do calvinismo, também foi instrumentalizada, pessoal, por muitos outros, né, como uma forma de justificar uma certa superioridade, tanto espiritual como de classes sociais, né, apesar aí da admoestação, né, a vida sem luxo. Por fim, a criação da Igreja Anglicana, como acabamos de comentar, pelo rei Henrique VIII, é frequentemente apontada como um evento de motivação política pelo interesse do monarca no próprio divórcio e na tomada do poder espiritual para si próprio, né? Uma mistura da religião com política fortemente presente, né, no caso do anglicanismo. Ainda assim, não se pode negar a relevância histórica, né, imensa da reforma protestante, que contribuiu para profundas mudanças na própria estrutura sociopolítica da Europa, né? Tampouco dar aí da sinceridade de todos os que na época ousaram questionar as ideias estabelecidas, né? Estando elas corretas ou não. Com relação à Contra-Reforma, o crescimento do protestantismo entre a população provocou então a reação da Igreja Católica, que procurou recuperar o terreno perdido para os protestantes, né? Em termos de público, em termos da relação que se estabelecia com a população de modo geral. Esse movimento ficou conhecido então como Contra-Reforma. Preocupada aí em se aproximar da população, a igreja adotou uma série de medidas por intermédio de um concílio, né, a reunião aí de bispos sob a autoridade do Papa, o chamado Concílio de Trento. Nessa ocasião, vários dogmas da igreja foram reafirmados, especialmente os questionados pela reforma protestante, e foram criados então os seminários, os centros de estudos destinados à formação dos futuros padres. A igreja também reformou antigas ordens religiosas e criou novas organizações com o objetivo de reconciliar os fiéis com a fé católica, tamanho abalo, né, das reformas protestantes de Lutero, de Calvino e de Henrique VIII com a criação do anglicanismo. Já em 1540, sob a liderança então de Inácio de Loyola, a igreja fundou a chamada Companhia de Jesus. Quando a companhia foi criada, os europeus viviam aí o período das grandes navegações, que vai ser tema do nosso próximo capítulo, né? Ou seja, era uma época em que os europeus começaram a fazer viagens marítimas de longa distância, com maior regularidade, para regiões aí da Ásia, da África e, claro, da América. E o objetivo, né, da Companhia de Jesus era, afinal de contas, difundir o cristianismo católico por esses locais, né, a Ásia, a África e a América, arrebanhando assim um maior número de fiéis, né, contando aí com uma rígida hierarquia. Os religiosos dessa ordem, conhecidos então como jesuítas, grandes formadores, né, da cultura erudita e de formação religiosa no Brasil, por exemplo,
tiveram aí uma intensa atuação na difusão da fé católica entre a população de todos esses locais, das colônias, no fim das contas, né? Inclusive, então, entre os povos que viviam nas terras do atual território brasileiro, né? Assim, como resultado, né, da Contra-Reforma, ainda como resultado da Contra-Reforma, a Igreja acabou por reforçar a atuação da Inquisição e criou o Índex, né, uma lista de livros proibidos aos católicos por conterem ideias consideradas contrárias ao catolicismo e por isso consideradas heréticas, né, propagadoras de heresias. Também manteve as indulgências, né, os jesuítas, a lista de livros proibidos, proibindo assim apenas a sua venda. E o celibato dos padres permaneceu, bem como o culto às imagens de santos. Com o crescimento, né, de novas ordens religiosas e o desenvolvimento da criação da própria Companhia de Jesus, a Igreja Católica ela encontrou aí um momento de interessante renovação, né? As controvérsias aí não terminaram e os conflitos com os protestantes acabaram por ficar acirrados, né? Mas também aí ascenderam ordens voltadas ao exercício da caridade, da piedade, da humanidade, relembrando assim valores fundamentais do cristianismo. Além disso, né, as grandes navegações, só para a gente comentar a esse respeito, possibilitaram uma enorme disseminação da fé católica por outros países, especialmente nas Américas, e finalmente, ainda que os dogmas aí tenham sido, em geral, reafirmados pelo chamado Concílio de Trento, a sua interpretação oficial foi novamente analisada e publicada à luz das críticas recebidas pelos reformistas, né? Sobretudo por Martim Lutero na sua tradução do latim para o alemão da Bíblia, né? Durante o Renascimento, vou comentar aí a respeito da seção Para Ir Além, né? A página 74. Durante o Renascimento, muitos pensadores passaram a defender a ideia de que viviam em uma época moderna, né? Essa palavra deriva aí do termo latino modernos, que significa recentemente. Porém, esse termo começou a ganhar um sentido diferente e passou a ser visto no sentido de ruptura ou superação do passado, né? Para os pensadores renascentistas, o tempo em que eles viviam era moderno pelo fato de romper com o modo de vida existente durante a Idade Média. É durante esse período que a percepção de moderno como aquele que rompe com o passado passa a ser visto de modo positivo. A cultura medieval e a cultura greco-romana não tinham esse ideal de superação, porque era aí muito comum a ideia de que a repetição da tradição seria a melhor forma de produzir conhecimento ou criar obras de arte importante. É com a modernidade que surge essa ideia de uma ruptura com o passado, portanto. Próximo vídeo eu comentarei com vocês a respeito dos exercícios que ficarão como tarefa para a aula de hoje. E com isso nós encerramos ao capítulo 5, o último do livro 1.